Você já parou para pensar o quão brilhante podem ser as mentes dos animais habitantes da natureza? Afinal, assim como nós seres humanos, existem também em nosso planeta muitos animais com capacidade de pensar, memorizar, planejar e resolver problemas, podendo serem definidos simplesmente como inteligentes. Mas, quem são esses gênios do reino animal? E quais métodos e estratégias eles utilizam para sobreviver e prosperar em nosso mundo? Bem, é exatamente isso que vamos ver no vídeo de hoje. Os 10 animais mais inteligentes do mundo. Criaturas simplesmente incríveis e extraordinárias deste nosso vasto planeta, detentoras das mentes mais notáveis e que com certeza desafiam a nossa compreensão. Então, dito isso e sem mais delongas, fique ligado aí e vamos começar. Elefante. Vamos começar dirigindo a nossa atenção para um dos mamíferos mais majestosos e notavelmente inteligentes do reino animal, o elefante. Esses gigantes animais esbanjam não apenas uma impressionante estatura, mas também uma inteligência que surpreende pesquisadores e amantes da natureza. Logo de início, uma das características mais marcantes da inteligência dos elefantes, e que pode ser destacada, é a da sua excepcional memória. Inclusive, existe um ditado muito famoso que fala sobre se ter memória de elefante, e que acaba sendo utilizado muitas vezes para dizer que alguém tem boa memória e facilidade para se lembrar das coisas. E vejam só, a ideia desse ditado é realmente verdade. Afinal, os elefantes são capazes de lembrar de locais de água, rotas de migração e até mesmo de outros elefantes por décadas, o que é uma habilidade crucial para a sobrevivência em seus vastos habitats. Além da memória, os elefantes exibem também comportamentos complexos que sugerem uma inteligência emocional avançada, tendo em vista que já foram observados casos desses animais demonstrando empatia e ajudando um ao outro em situações difíceis. Mas se já não bastasse tudo isso, e se por acaso essas informações não foram o suficiente para lhe impressionar e lhe convencer de que os elefantes são animais realmente inteligentes, talvez esse próximo fato aqui que vamos contar sobre eles mude a sua opinião. Eles são capazes de desenhar. É isso aí! É claro que não é nada fácil o processo para se fazer um elefante aprender a desenhar, e que isso pode exigir muito, tanto do animal quanto das pessoas que se dedicam a ensiná-lo, mas se feito da maneira correta, com dedicação e muita calma, pode sim ser algo possível. E embora essas pinturas possam ser simples em comparação com obras de arte humanas, elas destacam a destreza e a coordenação impressionante desses animais, além de, claro, ser mais uma grande prova da sua inteligência. Polvo. Agora, deixando o ambiente terrestre um pouco de lado e mergulhando nas profundezas do oceano, encontramos uma criatura que desafia as expectativas e destaca-se como uma verdadeira maravilha da inteligência animal: o polvo. Esses invertebrados, aparentemente simples, demonstram uma inteligência notável que surpreende os cientistas e entusiastas da vida marinha. O polvo é conhecido por sua habilidade de resolver problemas de maneiras incríveis. Em alguns experimentos realizados, foram apresentados labirintos complexos para polvos, e eles não apenas encontraram a saída, mas também lembraram do caminho em experimentos subsequentes. Já em casos em que foram colocados em potes fechados, alguns polvos simplesmente apresentam a incrível ideia de abrir a tampa pelo lado de dentro e escapar com facilidade, como nesse caso aqui. E isso sem falar que a camuflagem extraordinária do polvo é um testemunho de sua inteligência visual, tendo em vista que esses animais podem imitar texturas e cores, tornando-se praticamente invisíveis no ambiente marinho para se proteger de predadores ou surpreender presas. Cachorro. Com certeza não é uma novidade para ninguém dizer que os cachorros no geral são animais muito inteligentes e espertos, ainda mais se forem treinados para se tornarem ainda melhores em alguma habilidade específica. Um exemplo disso são aquelas famosas provas e competições caninas onde os cães precisam realizar todo um percurso, guiados pelos seus tutores, onde podemos observar muitas capacidades incríveis desses animais, como a de memorização e a de seguir comandos, e que mostram a enorme inteligência deles. No geral, a maioria dos cachorros podem aprender e realizar incríveis feitos se forem adestrados da maneira correta, e é claro que entre todos, existem algumas raças que podem se
destacar e apresentar mais facilidade do que outras para determinadas funções. No entanto, dentre todas elas, os que realmente mais se destacam e demonstram facilidade para o aprendizado e realização de inúmeras funções são os cachorros da raça Border Collie, que é considerada atualmente como a raça canina mais inteligente do mundo. Os cães da raça Border Collie apresentam uma notável inteligência, com astúcia e alta capacidade de aprendizado, sendo detentores de uma mente ágil e uma disposição incansável para aprender. Para citar um exemplo, podemos destacar um dos aspectos mais impressionantes da inteligência do Border Collie, que é a sua habilidade excepcional no pastoreio. Esses cães foram originalmente desenvolvidos para o trabalho em fazendas e hoje em dia são muito conhecidos por sua capacidade de controlar o gado com eficiência, como você pode ver nesses incríveis registros aqui. Já nesse outro registro aqui podemos ver a forma como um cachorro dessa raça guia gentilmente alguns patinhos até uma poça d'água. Realmente incrível, né? Papagaio cinzento. E para quem pensou que os animais voadores ficariam de fora da lista, aqui vai uma surpresa: as aves também possuem uma enorme inteligência. E como um exemplo simples de demonstração dessa sabedoria e conhecimento, poderíamos citar os incríveis e fantásticos ninhos construídos por esses animais, e que em alguns casos parecem ser verdadeiras obras de arte, mas no caso dessa ave aqui o destaque é outro. Conhecido popularmente como papagaio cinzento, esta inteligente espécie de ave é nativa da África Central, e os seus exemplares são amplamente aclamados por suas habilidades cognitivas notáveis. O que torna os papagaios cinzentos verdadeiramente especiais é sua habilidade de imitar sons e, mais impressionante ainda, de compreender o significado das palavras que reproduzem. Can you say hi? Hello. That's nice. But be polite, sweetheart. Okay, let's start off with some animal sounds first. Can you do? Okay, gotta clear your throat. Let's do a wolf. Good. How about a bird? Can you do a bird? Can you do a red wolf? How about an owl? The pretty songbirds? How about a rooster? Can you do a cat? How about a dog? Can you bark? Fly on the spaceship? And shoot the lasers? Can you do water? Em alguns casos notáveis, papagaios cinzentos foram capazes de formar frases contextualmente apropriadas, demonstrando uma compreensão surpreendente da linguagem humana. Can you sing me a song? Pickle, pickle. No, have fun. Com certeza um dos exemplares mais conhecidos, e que é usado como referência até hoje para se referir à inteligência desses animais, foi um papagaio chamado Alex. Ele foi um papagaio cinzento que se tornou famoso pela sua inteligência, sendo capaz de fazer o reconhecimento de cores e de formas. Além disso, ele podia não apenas identificar esses elementos, mas também expressar suas preferências, fornecendo uma visão única da profundidade da inteligência dessas aves, e servindo como mais uma prova de que a inteligência na natureza não está restrita apenas aos mamíferos. You want some water? All right. What color bigger? What color bigger? Green. Oh, you're a good boy. How many green block? Green block. Good. Parrot, 2 green block. Is what you want? I want banana. Carrot. Good. Birdie. I want corn. Soft corn. Soft corn. Good. Carrot. Para se ter uma noção, a Alex chegou até mesmo a chamar uma maçã de banereja, uma vez que a fruta é vermelha por fora como uma cereja, e branca amarelada por dentro como uma banana, fazendo então essa ligação entre as duas frutas. Rato.
Agora chegou a hora de falarmos de pequenos roedores que muitas vezes geram pavor em muitas pessoas, os ratos. Estudos científicos revelaram que ratos são capazes de aprender rapidamente e demonstrar uma incrível adaptabilidade a ambientes desafiadores. Em laboratórios, foram observados ratos resolvendo complexos quebra-cabeças para acessar recompensas, o que destaca a sua habilidade de resolver problemas de maneira eficiente. Um exemplo fascinante de sua inteligência é a forma como os ratos evitam armadilhas e substâncias tóxicas. Pesquisas mostram que eles conseguem aprender a associar certos cheiros ou sinais visuais a experiências negativas, evitando esses locais no futuro. Além disso, assim como os elefantes e os cachorros que já mostramos, os ratos podem também aprender diversos truques e até mesmo resolverem problemas complexos. Eles têm uma memória excelente e uma curiosidade natural, que os fazem explorar o ambiente e buscar novos estímulos. Para finalizar, outro exemplo da inteligência dos ratos é a sua semelhança com os humanos em alguns aspectos cognitivos e emocionais. Em especial, os cérebros dos ratos são considerados como uma das partes que mais apresenta similaridades com os dos humanos, o que é um dos fatores pelo qual eles são usados muitas vezes em testes e experimentos científicos. Gorila. Majestosos e imponentes, os gorilas pertencem à família dos grandes primatas que ocupam basicamente o topo da lista dos animais considerados os mais inteligentes de todo o mundo, além de serem frequentemente referidos quando o assunto é a inteligência na natureza. E como não poderia ser diferente no caso dos gorilas, eles nos revelam uma complexidade emocional e mental surpreendente. Os gorilas demonstram habilidades cognitivas notáveis em diversos contextos, e um dos exemplos mais marcantes disso é com certeza a capacidade que eles possuem de aprender a linguagem de sinais. Em diferentes ambientes de cativeiro, muitos gorilas já foram ensinados a se comunicar usando a linguagem de sinais, e estabelecendo uma forma de comunicação eficaz com os cuidadores, demonstrando uma compreensão impressionante. Um dos exemplos mais famosos disso é o do caso da gorila Coco. Coco foi uma gorila que ficou famosa por aprender a se comunicar por meio de uma linguagem de sinais adaptada. Ela nasceu em 1971 em um zoológico de São Francisco, nos Estados Unidos, e foi adotada por uma psicóloga, que a ensinou a usar os sinais para expressar seus pensamentos e sentimentos. E o resultado disso foi que Coco demonstrou uma inteligência surpreendente, sendo capaz de criar novas palavras, compreender mais de 2.000 palavras em inglês e até mesmo ter senso de humor. Além disso, ela também demonstrava uma grande empatia pelos outros animais e pelos humanos, chegando a adotar uma gata como sua amiga. Golfinho. Agora vamos falar de outros animais aquáticos e que também se destacam pela sua inteligência, os golfinhos. Em geral, os golfinhos são conhecidos por sua graça e agilidade, mas também são aclamados por sua inteligência extraordinária. Estes mamíferos marinhos exibem uma forma de comunicação complexa e são capazes de entender comandos humanos. Em alguns casos, golfinhos já foram treinados para realizar tarefas específicas, evidenciando sua habilidade de aprender e executar comandos complexos. Um exemplo marcante de inteligência dos golfinhos é sua capacidade de usar ferramentas. Em algumas regiões, golfinhos têm sido observados usando esponjas para proteger seus focinhos enquanto procuram alimentos no fundo do oceano, o que é uma demonstração clara de pensamento estratégico e adaptabilidade. Mas a inteligência dos golfinhos vai além de habilidades práticas. Estudos revelam que eles exibem comportamento social sofisticado, formando laços fortes com outros membros de seus grupos. Um exemplo claro da inteligência dos golfinhos que pode ser mencionado encontra-se aqui no Brasil, em Santa Catarina, no município de Laguna, onde os golfinhos ajudam os pescadores a capturar peixes. Eles encurralam o cardume de peixes em direção à costa, onde os pescadores esperam para tarrafiar. Uma interação que favorece tanto os pescadores, que conseguem capturar os peixes com mais facilidade, quanto os golfinhos, que ficam com os peixes que escapam da tarrafa. E se já não bastasse apenas esse fato, que já é uma enorme prova da inteligência dos golfinhos, cientistas observaram ainda que eles se debatem na água em determinados momentos, o que serve para alertar os pescadores sobre o local exato para se realizar a captura. Orangotango.
Nativos da Indonésia e da Malásia, os orangotangos, assim como os gorilas, também são grandes primatas que apresentam uma grande inteligência. O orangotango é um dos primatas mais inteligentes do mundo. Eles são capazes de usar ferramentas, aprender a linguagem de sinais e ter estruturas sociais complexas que envolvem rituais. Eles são conhecidos por sua habilidade impressionante de resolver problemas, e em ambientes naturais e até mesmo em cativeiro. Já foram observados usando ferramentas improvisadas, como galhos para extrair formigas de buracos ou folhas grandes como guarda-chuvas contra a chuva. Outro aspecto fascinante é a transmissão cultural de conhecimento. Jovens orangotangos aprendem habilidades observando seus pais, um comportamento que sugere uma forma rudimentar de ensino e aprendizado, algo que costumava ser considerado exclusivamente humano. Alguns outros fatos interessantes sobre esses animais que provam a sua enorme inteligência são o de que eles podem reconhecer seu próprio reflexo no espelho, mostrando um complexo senso de autoconsciência, e ainda demonstram um grande senso de empatia até mesmo com os que não são de sua espécie. Como por exemplo nessa imagem que foi capturada por um fotógrafo amador em uma área de conservação na ilha de Bornéu, que mostrou um momento inusitado, onde um orangotango foi flagrado oferecendo ajuda para um homem que estava em um rio com cobras. O homem estava na água exatamente para retirar as cobras de lá, mas o primata, pensando que o mesmo estava em perigo, estendeu-lhe a mão para ajudá-lo. Realmente muito inteligentes, não é mesmo? E para fechar com chave de ouro, antes que você pergunte, saiba que sim, esse é um orangotango dirigindo um carro elétrico. Corvo. Agora chegou a hora de falarmos do corvo, outra ave da nossa lista, e que é muito conhecido por suas estratégias inteligentes e notável capacidade de resolução de problemas. Estudos revelaram que os corvos são capazes de usar ferramentas de maneira complexa. Em uma série de experimentos, observou-se corvos utilizando objetos encontrados, como galhos e folhas, para criar ferramentas específicas que lhes permitiam alcançar alimentos fora do seu alcance inicial. Os corvos também demonstram uma excelente memória, sendo capazes de lembrar rostos humanos por longos períodos de tempo. Eles podem reconhecer pessoas que os trataram bem ou mal no passado e reagir de acordo com isso. Além disso, eles mostraram uma impressionante inteligência em exercícios com peças aos quais foram submetidos, e em outros registros realizados já foram flagrados utilizando estratégias para alcançarem seus objetivos. Assim como no caso de usar um galho de árvore para alcançar seu alimento, como já mostramos, nesse caso aqui um corvo aprendeu que se ele colocasse pedras dentro da garrafa, a água que estava nela iria subir e assim então ele poderia bebê-la. Por fim, assim como os papagaios cinzentos, eles também são capazes de falar e imitar sons humanos de uma maneira extraordinária. Are you all right? What's the matter? What's the matter, Mum? Treasure. Say, are you all right? What's the matter? What's the mischief, are you? Hello. Hello. Good bird. Hi. Hi. Good job. Good job, Mischief. Chimpanzé. Como já falamos, os grandes primatas estão com certeza entre os animais mais inteligentes do mundo, e assim como os gorilas e orangotangos, os chimpanzés também nos surpreendem por suas incríveis habilidades. Para se ter uma noção da inteligência desses animais, eles são capazes de superar os humanos em tarefas que exigem memória visual rápida. Em experimentos realizados, um chimpanzé precisava lembrar da ordem dispersa de alguns números mostrados por um instante em uma tela, e depois apertá-los em ordem crescente. E o resultado disso foi que, mesmo com esses números aparecendo na tela muito rapidamente e logo após desaparecendo, o primata conseguiu cumprir com facilidade a tarefa, algo que seria praticamente impossível para um ser humano. Além disso, há relatos de alguns chimpanzés que aprenderam também a linguagem de sinais, assim como os gorilas e orangotangos. Outro fato que faz os chimpanzés serem considerados como os animais mais inteligentes do mundo é a capacidade que eles têm de usarem ferramentas, e mais incrível ainda, produzirem suas próprias ferramentas. Há alguns anos atrás foram feitos registros desses animais produzindo, digamos que uma espécie de lança, para caçar outros animais.
O processo de fabricação consistia em basicamente pegar um galho de uma árvore, removerem as folhas e depois disso afiarem o galho com os dentes. Além disso, a inteligência dos chimpanzés foi mais do que provada em muitos outros registros e situações, como por exemplo nesse caso aqui, podemos ver um chimpanzé usando um galho de árvore enquanto atravessava um rio, muito provavelmente para manter o equilíbrio ou para medir a profundidade do rio e não correr o risco de pisar em algum buraco. Para finalizar, eles ainda são capazes de praticarem alguns esportes, como é o caso desse chimpanzé aqui que simplesmente arrasa no ping-pong. Mas e aí? Já sabia que existiam tantos animais inteligentes com habilidades e talentos únicos assim vivendo em nosso planeta? Comenta aí qual deles foi o que mais te surpreendeu e se tiver gostado do vídeo deixe o seu like para que possamos trazer mais conteúdos como esse. Bom, por hoje é só, vamos ficando por aqui. Esperamos que tenha gostado. Um abraço e até a próxima!